A gente vai em frente agora porque é hora de projetar as tendências para o agronegócio em 2023. A gente vai entender o que esperar das commodities agrícolas, de crédito rural, rentabilidade e muito mais com Bruno Lucchi, que é diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Bruno, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Olá, Kelly, como vai? Muito bem, obrigada pela sua presença. Bruno, para a gente aproveitar todo o conhecimento que você tem, quais são as principais tendências para o agro em 2023 que você está enxergando a partir do momento de agora, que vem por aí? Bem, a gente espera tempos difíceis, mas fazendo uma análise global, o PIB do agronegócio, a gente estima que ano que vem vai crescer pelo menos 2,5%, que pese esse ano nós temos uma redução de 4,1%, uma queda depois de 2 anos de crescimento significativo, 2020 com mais de 20% de crescimento, 21 com 8%. Esse ano, em função do clima, nós vamos ter uma redução de 4,1% e para o ano que vem a gente espera recuperar parte desse PIB em 2,5%. Porém, o que a gente visualiza é que os custos de produção que se elevaram muito na atual safra, aumentaram em média aí 40%, 45%, para o próximo ano, nós já vamos plantar com uma safra mais cara. Nós podemos ter uma redução de preços de fertilizantes que atingiram picos esse ano estratosféricos. Porém, o preço das commodities a gente espera que vai cair muito mais do que a desaceleração do custo de produção. Então, com isso, a margem do setor tende a ser menor, em que pese o PIB ser maior do que o atual. Isso se deve principalmente em função do incremento de produção. Nós teremos uma produção muito maior no ano que vem, principalmente do lado da safra de grãos, que deve aumentar em torno de 15%. Muito bem, então uma perspectiva positiva de 2,5% que pode chegar ao PIB agro. Lembrando que o PIB do agro contribui com cerca de 20% ou 25% do nosso PIB nacional, ou seja, o agro é uma fonte importante para o crescimento da economia brasileira. Você disse ainda que há uma previsão de safra farta, a Conab está prevendo safra recorde de grãos e que isso pode, com o aumento da oferta, achatar preço, descolando então custo de preço, uma renda, uma margem mais apertada. Além de grãos, o que você está enxergando para culturas como café, citros, pecuária, tende a ser um ano positivo? O que você vê? No caso do café, seria um ano, será um ano de bianualidade baixa, teoricamente seria mais baixa. Porém, esse ano, que seria um ano de alta, nós tivemos tantos problemas climáticos, com geadas, com secas, com fatores que interferiram diretamente na produção, que a gente espera, inclusive, uma reversão de bianualidade, que o ano que vem possa ser um ano de alta, porque esse ano foi muito baixa a produção. Porém, os preços do café não têm uma tendência de ter um incremento maior, há uma tendência de se manter ou até cair, de certa forma, se realmente houver essa demanda, porque um grande fator, que é a questão do consumo. Se a gente não tiver um incremento de consumo significativo, a gente não vai ter realmente preços melhores. E o mundo inteiro sinaliza para uma economia desacelerada. Não quer dizer que vai cair, porém o PIB mundial, que cresceu 6 ano passado, que vai crescer 3 esse ano que vem a expectativa é ser em torno de 2,7. Então, apesar de crescer, cresce numa velocidade menor do que anos anteriores. E no Brasil, que grande parte dos nossos produtos ficam no Brasil, a perspectiva é um PIB em torno de 0,7%, 0,8%, que é quase praticamente estagnado. Então, há uma preocupação, sim, principalmente produtos de valor agregado, quando eu falo de determinados tipos de frutas, determinados tipos de corte de carne, derivados de lácteos, tudo isso afeta muito a rentabilidade do produtor, porque você não vai ter um incremento de consumo e se, por outro lado, você tiver uma produção melhor, em função de clima e outros fatores, isso realmente deprime muito a margem do produtor rural brasileiro. Interessante. Agora, existe um ciclo no setor agrícola, Me parece que você está apontando para o início de um outro ciclo. Quero entender isso na sequência. Agora, avançando um pouco mais, nós vimos há pouco o deputado Pedro Lupion dizendo que na proposta de orçamento para 2023, a agricultura ficou com 1,5 bilhões, enquanto a cultura ficou com 5 bilhões. E essa afirmação gerou muita dúvida na nossa audiência do agro. Você, como um especialista nessa área, poderia explicar o que isso efetivamente significa em termos de disponibilidade de recursos para crédito, para juros, na próxima temporada? Bem, a gente já teve uma dificuldade grande com recursos esse ano, Acho que durante anos a gente nunca teve uma paralisação do plano safra. Então nós paramos, o plano foi suspenso em fevereiro, acho que a gente acompanhou, conversou várias vezes com você sobre isso. Em fevereiro ainda voltou a questão da agricultura familiar, ao longo de fevereiro, porém as outras linhas de financiamento ficaram suspensas até junho. Então isso, de certa forma, prejudicou o produtor rural que fazia o recurso
captava recursos para o pré-custeio, principalmente, né, teve dificuldade, ou que queria fazer algum tipo de investimento com taxas menores, porque sabendo que a Selic estava mais alta, esse plano seria um plano de taxas maiores. E quando veio esse plano, né, quando ele começou a ser trabalhado aí em julho, nós tivemos também novamente uma suspensão das linhas de investimento. Então, linhas importantes como PCA, o ABC, funcionaram pouco mais de um mês. E aí já foram suspensas e estão suspensas até hoje. Então, o produtor rural hoje que contaria com esse recurso do Plano Safra, que são tarifas, né, diferenciadas, inclusive para fomentar tecnologias de baixa emissão de carbono, tecnologias como armazenagem, que é um problema, né, de custo no Brasil, né, não está tendo essa disposição. E quando ele vai no mercado, a taxa de juros está extremamente elevada em função da alta da Selic. Então, já é um problema atual. Se a gente não corrigir isso para o ano que vem, nós podemos ter defasagem e incrementos de produção na agropecuária brasileira, porque é um setor altamente demandante de crédito. E com tarifas extremamente altas, a Selic para o ano que vem, a tendência é cair muito pouco, de 13 para 11. Então, isso não vai arrefecer, né, o custo desse dinheiro. Então, o que pode ocorrer é que muitos produtores vão postergar possíveis investimentos, né, e isso pode comprometer, de certa forma, a nossa produtividade. A CNA faz uma série de estudos, né, propondo, inclusive, o que seria adequado em termos de políticas públicas para o setor agro. O que seria um volume de recursos adequado para o agro no orçamento de 2023? Bem, a gente fez algumas propostas, né, pelo menos para o seguro rural. A gente acredita que pelo menos 2 bilhões seriam necessários, né, para você ter pelo menos o mesmo efeito que você teve em 2021, que foi o ano que nós tivemos o maior percentual de área segurada, né, chegou a 14 milhões de hectares. Então, para você ter a mesma equivalência, não nem falando ser maior, porque o ideal seria ser muito maior, 3 até 4 teria espaço para o setor absorver. Mas para ter a mesma coisa que nós tivemos em 2021, seria necessário 2 bilhões para o seguro rural, que hoje é uma importante política, inclusive, para o produtor ir no mercado privado buscar crédito. Porque se ele tem um seguro, ele tem um lastro que dá garantia, aumenta as garantias dele para conseguir taxas menores. Então, acho que esse entendimento do governo com uma política que foi útil. Quantos produtores deixaram de renegociar dívidas ao longo desse ano, né, com os problemas de seca que nós tivemos no sul do país e no Mato Grosso do Sul, porque tinha o seguro rural. Então, é uma política importantíssima que ajuda, inclusive, a reduzir o gasto do governo com possíveis renegociações de dívida do setor, como ocorreu no passado. Então, seria muito inteligente manter, né, e ampliar esses recursos do seguro rural. Muito bem. Outro tema que eu gostaria de conversar com você, Bruno, é sobre uma declaração feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele voltou a dizer nesta semana que a reforma tributária vai ser uma prioridade do novo governo, com possibilidade de retirada de benefícios fiscais. Objetivamente, a CNA vê o agro pagando mais impostos a partir de 23 em diante? Bem, a reforma tributária é um tema muito importante que o setor realmente quer que avance. Porém, antes da reforma tributária, cabe ao Estado enxugar, né, fazer o seu dever de casa, cortar na carne, fazer uma reforma administrativa primeiro. Porque eu não posso já transferir para o contribuinte uma conta onde ele não fez, vamos dizer assim, o mínimo que deveria ser em buscar maior eficiência através de uma reforma administrativa. Então, no documento que a CNA entregou para todos os candidatos a governador, a presidente e aos deputados e senadores, a lista era reforma política, reforma administrativa e, por último, a tributária. Eles inverteram a ordem. Então, um risco que ocorre é quando você tem, por exemplo, baseado na PEC 45, é que você transfere, né, teoricamente, a necessidade de recurso a mais do governo para o setor produtivo. E aí não é só para o agro. Vários setores da economia podem ser comprometidos com uma reforma que não visa reduzir custo, que eu acho que não quero nem tanto além, que o ideal seria uma reforma para reduzir custo. Mas se tivermos uma reforma que simplifique e não onere os setores da economia brasileira, já seria ótimo. Né? Algo que realmente, com a PEC 45, a gente não enxerga isso, porque ela transfere a carga tributária de um setor para o outro, e aí dentro desse setor, o agro, inclusive, é mais onerado. É importante porque a gente está vendo aqui uma fala sobre expansão de gastos e para pagar gastos, muito do que precisa, várias vezes, a decisão dos governos é aumentar impostos, né? Justamente nesse ponto, a gente tem 2 minutinhos, Bruno, há uma intenção do governo do PT de dividir o Ministério da Agricultura, que viraria Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca. Como a CNA prevê essa divisão? Ela é positiva ou negativa? Bem, como eu acabei de dizer, se a gente preconiza uma reforma administrativa, a gente enxerga um Estado mais eficiente e mais enxuto. Então, qualquer subdivisão, seja da agricultura ou de outros setores,
isso vai gerar mais um custo fixo para o governo, vai gerar mais uma estrutura administrativa que se mostrou desnecessária, porque nós tivemos a fusão dos ministérios agora nessa última gestão e funcionou muito bem. A agricultura familiar teve mais recursos, né, para o Plano Safra, foi uma das que foi priorizada no plano. Como eu citei, várias linhas foram fechadas, mas para o Pronaf não foi fechado, né, foi priorizado a manutenção do Pronaf. Nós tivemos assistência técnica, eu tenho um exemplo aqui interno da CNA, que trabalhou via Senar no Agronordeste, mais de 40 mil famílias assistidas junto à Anater, um projeto da parceria público-privada que deu certo. Então, se mostrou eficiente. Olha o que nós temos de títulos de propriedades emitidas nesse governo, mais de 400 mil, né? Isso é um recorde comparado ao que foi emitido em governos anteriores. Então, as coisas funcionaram. Então, você segmentar isso agora é você enfraquecer, né, a agricultura como um todo, você dificultar a interlocução dos próprios membros do governo, que a gente sabe que isso acontece, né? E a gente não enxerga com uma medida efetiva do ponto de vista, inclusive administrativo, porque nós precisamos ter um Estado menor, porém um ministério mais forte. Se você começa a dividi-lo, ele vai perder essa força. Então, eu acho que não seria uma boa medida trabalhar essa divisão. Bruno Luque, diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, é uma grande satisfação te receber aqui na Jovem Pan. Volte muito mais vezes, a nossa audiência precisa te ouvir com mais regularidade. Muito obrigado, Kellen. A CNA está à disposição. Muito obrigada a você.